Estamos aqui mais uma vez diante do texto de Provérbios. Você que está assistindo, Deus abençoe sua vida. Que bom que você está com a gente. Todos os dias pela manhã estamos aqui em 31 dias de Provérbios ou com Provérbios e hoje nós chegamos ao capítulo 9. Mas antes, deixa eu te fazer um pedido. Compartilha com alguém esse contato, compartilha com alguém esse link. É importante que você compartilhe com as pessoas, tá bom? Alguém que precisa, alguém que está para tomar decisões importantes na vida, alguém que esteja passando por dificuldades, alguém que você sabe que precisa de oração, compartilhe esse link, ajude a que essa pessoa chegue ao nosso canal. Nós estamos aí com muita alegria, crescendo aos poucos esse canal para a glória de Deus. Eu tenho certeza que pode abençoar muito mais pessoas e você pode fazer parte disso, tá joia? Portanto, você pode compartilhar, você pode comentar e você pode dar aquele like, tá? Hoje eu quero partilhar com vocês o texto que está em Provérbios capítulo 9 e o trecho vai a partir do versículo 7 até o versículo 12. E o texto começa dizendo assim: quem repreende o zombador traz insulto sobre si, e quem censura o ímpio denigre a si mesmo. Ora, começamos aqui recebendo uma boa informação sobre o que fazer e sobre o que não fazer. Muitas vezes nós perdemos tempo ou investimos tempo, depende, não é, com quem estamos falando, com pessoas instruindo, orientando, exortando, trazendo ali uma palavra. E muitas vezes nós precisamos, como amigos que somos, dar uma orientação por vezes mais assertiva, não é? Trazer, olha, uma palavra dizendo, olha, você não está fazendo isso corretamente, e às vezes até repreendendo alguém, não é? Se estiver fazendo algo errado. Provérbios está mostrando que nós não devemos repreender o zombador. Bom, nem sempre nós sabemos quem é esse zombador, não é? Em outros momentos você vai ver Provérbios falando do tolo. Muitas vezes o tolo e o zombador, eles só serão vistos e reconhecidos quando eles forem de fato repreendidos. E é nessa hora que você vai perceber se ele é um sábio, se ele é um tolo, se ele deseja por sabedoria ou se ele realmente deseja a zombaria. É num momento como esse que você percebe se a pessoa está disposta realmente a desfrutar do teu tempo e da palavra de Deus que você pode ter para o coração dela. Portanto, quando você percebe que uma pessoa está na categoria do zombador, a Bíblia diz, não repreenda essa pessoa. Ou seja, ela está no erro e você deve deixar que esta pessoa aprenda com o erro, porque ela já não está mais na condição de aprender com as palavras. E o texto diz que quando você repreende o zombador, ele vai odiar você. Portanto, ele diz, olha, não repreendas o zombador para que ele não te odeie. E você sabe que um tolo, quando odeia alguém, as consequências não são nada boas. E ele dá, então, agora um mandamento positivo, uma instrução positiva. Repreende o sábio, pois ele te amará. Você sabe quando alguém é realmente sábio, quando ele, diante de uma repreensão, ou diante de uma instrução, ele fica grato. Ele fica feliz. Feliz porque aprendeu, feliz porque pôde meditar. E por vezes até aquela instrução que está recebendo de nós ou de outra pessoa, nem sempre é mais correta, pode ser também que a nossa percepção esteja errada. Ou ele vai dizer das suas razões, ou ele vai silenciar e vai pensar um pouco mais. O fato é que o sábio
nunca fica triste com alguém que tenta lhe ajudar. Uma das características da sabedoria é que o coração do sábio é sempre um bom receptor de mais sabedoria. A sabedoria sempre quer aprender mais. E ele diz no verso 9: instrui o sábio e ele se tornará ainda mais sábio. Ou seja, a sabedoria do sábio não só o põe como um bom ouvinte e como um bom aprendiz da verdade, como também ele aplica isso na vida. Ele tem a humildade de ouvir e ele tem o privilégio de crescer ainda mais. Repreende o sábio, instrui o sábio, e ele diz: ensina o justo, e ele crescerá em entendimento. Veja aqui, isto nos ensina algo importante. Nós já aprendemos sobre o zombador. Agora veja, o sábio também nos mostra um caminho importante. O sábio é aquele que sabe que precisa aprender mais. Veja, instrui o sábio, ensina o justo. Não há ninguém tão sábio que não possa acumular mais sabedoria. E não há alguém tão justo que não possa acumular mais justiça, mais retidão. Portanto, nós compreendemos que a sabedoria, ela quando vem de Deus, não tem limite e o aperfeiçoamento é algo que nos será inerente por toda a vida, até que Deus nos leve para si. E aqui é importante compreender, porque por vezes nós achamos que nós não precisamos de conhecer mais sobre isso ou sobre aquilo, não é? É fato que nós já devemos e podemos selecionar aí as fontes, porque há fontes que se esgotam de certos assuntos, não é? Mas o fato é que a sabedoria, ela nunca se esgota. Seja de uma fonte ou de outra, sempre tem algo de bom jorrando para que nós possamos aprender mais. E sábio é aquele que sabe que precisa aprender. Eu tive um professor, um dos professores de seminário, e ele já tinha mais de 80 anos. E ele dizia o seguinte: o dia que eu me deito e percebi que não aprendi nada, eu me levanto e leio alguma coisa até aprender. Até que naquele dia eu possa dizer, aprendi algo novo. Veja, depois dos 80 anos querendo aprender. A sabedoria não tem limite. Você chega para o sábio e o ensina algo e ele vai amar você. Ele ama aprender. Você disse a ele que o caminho dele não está correto, que ele está fazendo algo errado e ele vai agradecer você. Mas é diferente com o tolo, é diferente com o zombador. E por que o sábio, por que o justo é assim? O verso 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, ele teme a Deus. E o conhecimento do santo, e aqui o santo é Deus, é o entendimento. Ou seja, se a sabedoria vem de um Deus inesgotável, então ela nunca esgota. Se o conhecimento vem de Deus, e aqui eu estou falando do conhecimento do próprio Deus, ele não tem limites. E essa é a razão pela qual o sábio sempre deseja aprender mais. E aqui, queridos, o texto continua dizendo: pois por mim os teus dias se multiplicam e os anos de tua vida serão acrescentados. Ele está trazendo aqui da sabedoria que vem do temor do Senhor. O sábio, ele vai alongando e prolongando os seus dias, porque as suas decisões se tornam cada vez mais assertivas e naquilo que depende dele, ele não acaba com a sua própria vida. No verso 12, ele conclui com um conselho. O autor de Provérbios diz: se fores sábio, serás para ti mesmo. Se fores zombador, só tu suportarás isso. Veja que coisa importante. Veja que verdade profunda. Se você tiver sabedoria e buscar mais, isso vai beneficiar você no final.
É certo que alguém vai poder receber disso, mas o maior beneficiado será você. Assim como ser zombador, embora possa afetar outras pessoas, no final de tudo, o texto diz: só você que vai ter que suportar isso, porque você zomba de um, zomba de outro, zomba aqui, zomba ali e acolá, mas no final você é sempre o zombador. E isso sempre vai se voltar contra você. Essa tolice se volta sempre contra o tolo. Portanto, esta advertência é uma advertência que nos traz muitas instruções importantes para as tomadas de decisões. As nossas decisões precisam, de fato, ser colocadas diante do Senhor em oração. E eu quero trazer aqui, finalmente, para você algumas aplicações, e eu começo com algumas perguntas. Você gosta de aprender? E veja, gostar de aprender é ter humildade para aprender de todas as fontes. Não pense que você sabe tudo já. Eu me lembro que eu fui fazer uma visita com a minha mãe, a um parente da minha esposa, ao pai da minha esposa, exatamente, à época, ele ainda era vivo. E na saída, na garagem, tinha aquela parte de concreto na garagem e no meio tinha aquelas partezinhas com um mato, com uma plantinha, alguma coisa, não é? Na lateral tinha umas plantinhas ali. E a minha mãe apontou para uma plantinha e disse: esta planta tem esse nome e serve para isso, isso e isso. Depois ela olha para outra e diz: essa aqui é a planta X e essa serve para isso, para isso e para isso. E olhou mais um pouquinho e disse: essa aqui é a planta Y, ela serve para isso e para aquilo. E eu fiquei olhando assim e eu fiquei pensando naqueles 2 minutos que ela estava usando, olhando para o chão, e eu pisando nas plantas ali, como todo mundo, sem saber que aquilo ali era um remédio, sem saber que aquilo era uma planta boa. Talvez ela nem se lembre disso, mas como eu, naquele dia, não somente aprendi sobre as plantas, mas aprendi o quanto eu preciso aprender e o quanto outras pessoas podem me ensinar e o quanto, se eu estiver atento, eu aprendo em todo tempo. Veja, você gosta de aprender? Fique atento. Fique atento de onde vem a sabedoria. Percebeu que é uma palavra de tolice? Deixe isso para lá. Não fica atrás de tolice na internet, não fica atrás de bobagens, não fica atrás de conversa fiada. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes e às vezes você aprende a sabedoria aqui e joga fora ali. Por quê? Porque você ouve um sábio e daqui a pouco você está no meio de 2, 3, 4, 5 tolos, conversando coisas fúteis, coisas que não vão acrescentar à sua vida. Ora, você tem aqui, olha, a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é instrução de sabedoria para o teu coração. Você gosta de aprender? Busque sabedoria na fonte certa. E por fim, se você deseja tomar decisões que sejam decisões assertivas, faça isso diante da palavra de Deus e diante da oração e com um sentimento de temor a Deus, porque a Bíblia diz que o princípio de toda sabedoria é temer a Deus, é estar diante de Deus com o coração que tem o desejo de honrá-lo e que tem o desejo de agradar a Ele. E você precisa ter no teu coração o que diz o Salmo 40, versículo 8. Olha só o que diz o Salmo 40, verso 8. Gosto de fazer a tua vontade, ó meu Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Você gosta de fazer a vontade de Deus? Ok, que bênção. Fazer a vontade de Deus é tomar sempre as melhores decisões, mas para isso você precisa temer a Deus, precisa ter a palavra de Deus no seu coração e dessa maneira você poderá tomar decisões assertivas na sua vida. Eu espero profundamente que Deus tenha abençoado o teu coração, a tua vida
um pouco mais com essa palavra nesse episódio em Provérbios. Vamos orar? Vamos pedir a Deus mais sabedoria? Vamos pedir a Deus para afastar de nós a tolice? Pai querido, obrigado por tua palavra, Senhor. E agora eu peço, meu Deus, que o Senhor encha o coração daquele e daquela que estão assistindo a esse episódio. Tua palavra foi lida e explicada, e eu peço que o teu Espírito Santo agora conduza essas verdades no coração de cada um. Ó Deus querido, pedimos assim por tua graça, dá a nós um coração sábio, dá a nós decisões de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, gente. Deus abençoe. Como disse a vocês logo no início, peço a vocês que compartilhem essa live, que enviem aí para os seus amigos, parentes, para o pessoal da igreja, para quem você acha que poderá ser abençoado, tá bom? Deus abençoe vocês. Até o próximo episódio do capítulo 10 de Provérbios. Fique na paz.